Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Ficamos aí de recesso, de férias forçadas, né? Como vocês sabem e estão acompanhando, nós temos uma pandemia de coronavírus. Nós comentamos um pouquinho antes de sair de férias o que era essa epidemia, quais eram os riscos. Por conta disso, estamos afastados em casa, estamos próximos, né, do pico da doença. Não sabemos ao certo que dia retornaremos, tá? Mas o fato é que agora estamos voltando, né? Na verdade, estamos voltando desde a última semana. Vocês estão acompanhando aí a importância de baixar o aplicativo Centro de Mídia São Paulo, tanto para o iPhone como para o Android, né? É um aplicativo com internet gratuita, tá? O nosso governo do estado está oferecendo para vocês aulas virtuais. Assistam e continuem assistindo, tá? Vai ser um trabalho cooperativo das escolas. Eu, Gil, estou montando aqui uma videoaula para vocês. Vou montar uma videoaula semanal, tá? Mas em paralelo, não deixe de assistir as aulas do Centro de Mídias, isso é muito importante. Tá? A internet, use um 3G ou 4G de vocês, não vai ter gasto nenhum, né? O governo está patrocinando, é tudo gratuito, fiquem tranquilos, tá? Tudo para oferecer para vocês uma educação de melhor qualidade, num ambiente que não é o ideal, mas que nós vamos fazer o possível para que vocês não sejam prejudicados, tá? A ideia é que vocês tenham aprendizado, tenham a continuidade dos estudos. Então, por esse motivo, estou gravando essas videoaulas, né, semanalmente, né? Essas videoaulas, elas vão funcionar da mesma forma que em sala de aula, tá? Vai ser como se eu estivesse com vocês aí na sala de aula, do mesmo jeito. Tá bom? Eu estou virtual, montei aqui meus slides, né? Vamos trabalhar aí da forma possível. Tá bom? Nosso tema hoje é bactérias, né? Já vimos já a questão das nomenclaturas, nomes científicos, classificação, a importância de classificar os seres vivos, estudamos os vírus, a forma, a estrutura deles, né? Os vírus causam doenças. E agora, nosso assunto é bactérias, vamos destrinchar um pouquinho esse integrante do reino Monera, né? É muito famoso, muito conhecido, muito numeroso no nosso planeta. Então, as bactérias, às vezes eu pergunto para o aluno, né? O que é uma bactéria? E muitas vezes fala, a bactéria é um vírus. Não, são seres completamente diferentes, tá, gente? Então, o vírus, o maior vírus, ele é cerca de 100 vezes menor do que a menor bactéria, tá? Quer dizer, a bactéria é bem maior que o vírus. A bactéria já é formada por uma célula. Lembrando que o vírus, ele não era célula, é um ser acelular. Até por conta disso, alguns cientistas estudiosos consideram o vírus como não ser vivo, tá? Por conta que ele não é formado por célula. Mas a bactéria não, a bactéria já é formada por célula, tá? Então aqui eu peguei um desenho, a gente vai acompanhar nos slides, tá? Então é um ser formado por uma única célula, chamada de unicelular, tá? É, essa única célula, vejam, ela tem um DNA aqui dentro espalhado no interior do citoplasma, né? Então lembrando do ano passado aí vocês. Então aqui no meio nós temos o citoplasma, né, da célula, citoplasma, e aqui o DNA espalhado. Se vocês lembrarem um pouquinho, o ano passado, nós vimos que a célula humana ela possui uma estrutura aqui no meio, né, que chama-se núcleo. E o núcleo vai abrigar, então, né, o DNA. A bactéria não tem núcleo. E por isso é chamado de ser procarionte. Tá? É uma célula pequena, visível em microscópio óptico, tá? Uma ampliação de 1000 vezes, mais ou menos. Quando eu falo 1000 vezes, é você ampliar a visão humana em 1000 vezes. Tá? E é cerca de 10 vezes menor do que uma célula eucarionte, como por exemplo a célula humana, que é uma célula eucarionte. Tá? Então vejam, a bactéria não é um vírus, a bactéria não é uma outra célula, é uma bactéria e tem características próprias. Tá bom? E aí, quando você fala bactéria, você fala, bactéria só traz prejuízo pra gente, né? Faz um mal, ela não tem nenhum benefício. Aí que você se engana. Muitas bactérias trazem benefícios para nós, seres humanos, para animais e para o meio ambiente. Tá? Então vamos pegar algumas aqui. Ó. Então, benefícios das bactérias. Então, o primeiro benefício aqui ó, que nós apontamos é a decomposição. Você sabe que o animal, quando morre, né, a planta, o cadáver não fica ali para sempre. Ele sofre decomposição. Já vimos até em outras séries aí, no ensino fundamental. Então, vocês conhecem bem o que é a decomposição. Então, é um processo que vai decompor ali, em caso de animais, seres humanos. Primeiro decompõe a parte mais mole, né, do corpo, a carne, e ficam os ossos que são de mais lenta decomposição, né?
Então, o que acontece? Nós, quando crescemos, né, ao longo da vida, nós vamos nos alimentando. Na alimentação, o que a gente faz? A gente vai incorporando, vai comendo, né, engolindo, incorporando nutrientes, moléculas, tá, átomos. E isso fica no nosso corpo. Quando a gente morre, esses nutrientes para o nosso corpo são devolvidos, então, né, para o meio ambiente. Por que devolvidos? Para serem reaproveitados, né? Lembre-se, a cadeia alimentar começa na planta e ela pega os nutrientes aí do meio ambiente para comer essa cadeia alimentar. Se o animal que morrer não sofresse decomposição, o que ia acontecer? Os nutrientes ficariam presos no corpo dele, né? Não seriam devolvidos para o meio ambiente e aí faltaria nutriente, então, para o começo de novo do processo. Então, é muito importante, então, a questão da decomposição para termos vida no meio ambiente, na Terra, tá? Bom, vamos lá. Mutualismo. Mutualismo ele ocorre... O que é mutualismo? Né? É uma relação, vamos lembrar do primeiro ano, é uma relação ecológica, então, que dois seres vivos interagem e os dois apresentam benefícios. Então, um ajuda o outro, tá? No caso do mutualismo, gente, falando de bactérias e ruminantes. Ruminantes, por exemplo, o boi, né, a vaca, que fica o dia inteiro lá mastigando, né, o ruminante. E come o quê? Come, vamos dizer assim, mato, né? Come capim, folhas. Vamos pensar no ruminante e pensar no ser humano também. O ser humano que come aí salada, as folhas. E esses alimentos contêm celulose, né? E a celulose, tanto para nós como para os animais, são de uma digestão muito lenta, muito difícil para digerir, nós digerir. As bactérias, né, no sistema digestório, elas ajudam na digestão, principalmente da celulose, né? E nos ajudam então na digestão. Então, o que acontece? Nós ajudamos elas e elas também, que forma? Oferecemos para a bactéria abrigo no nosso corpo, né? Ambiente protegido. Nós, não somos nós, mas os ruminantes também. Então, você protege, então nós protegemos então as bactérias e ao mesmo tempo elas ajudam na digestão. Então, um ajuda o outro, é uma relação de mutualismo, tá? Além disso, as bactérias fazem a fixação biológica, né? O que é isso? As plantas, de maneira geral, elas precisam captar do ar o gás nitrogênio, que é o gás que tem maior abundância no nosso ar. Sabem disso, né? 78% do ar é feito de gás nitrogênio, mas as plantas não conseguem absorver isso. Então elas dependem muitas vezes, eu vou citar aqui uma bactéria, por exemplo, Rhizobium, ela fica nas raízes das plantas leguminosas, tá? Então o que elas fazem? Elas conseguem captar dentro do ar esse gás nitrogênio, elas transformam nitrogênio em nitrato e nitrito e conseguem repassar isso para a planta, né? No caso aqui, ela é leguminosa. E a planta utiliza esse nitrogênio para poder se desenvolver. Ao mesmo tempo, a planta fornece para a bactéria alimentos ali, naquele ambiente. Então, quer dizer, uma relação de mutualismo também, um ajuda o outro, tá? Isso é a fixação biológica, tá, gente? Fabricação de queijo, coalhada e iogurte, né? Como é que faz queijo, coalhada e iogurte? Depende de bactéria, tá? Bactéria. As bactérias lactobacilos. Então, não só o queijo, coalhada e iogurte. Eu também pus aqui, ó, vocês estão vendo o Yakult, né? Yakult aqui, ó, L. casei shirota, né? É de lactobacilo. São bactérias vivas, tá, gente? Para manter a flora intestinal. Lembre-se, intestinal. É bom pra gente, tá? O que acontece? Você pega o leite, né? E põe aí o lactobacilo. O que ele faz? Ele faz a fermentação do leite. Ele vai fermentar, ele vai pegar o açúcar do leite, né? E vai converter esse açúcar, então, em ácido lático na fermentação. O ácido lático, ele é ácido. Então, o que ele faz? Ele torna o leite mais ácido, ele abaixa o pH do leite e essa acidez provoca a desnaturação das proteínas. As proteínas que estavam grumeadas, elas vão se desnaturando. O que acontece? Tende a ficar um líquido mais grosso. Então, o que acontece? O queijo, por exemplo, ele já é bem mais grosso, né? Porque já é um alimento sólido. E a coalhada e o iogurte, ele tem uma consistência mais grossa do que o leite comum, por conta da fermentação. Tá, gente? Então, vejam, sem bactéria nós não teríamos aí queijo, coalhada, iogurte e nem Yakult, que vocês gostam tanto, né? O vinagre usado nas saladas, o pessoal gosta bastante. Como é que faz o vinagre? Nós temos o vinho, que é alcoólico, né? E aí eles usam uma bactéria que chama-se Acetobacter. Essa bactéria Acetobacter, o que ela faz? Ela converte o álcool do vinho, ela converte isso em ácido acético.
O ácido acético, para quem não sabe, é o principal componente então, do vinagre, que dá aquele azedinho que o pessoal gosta na salada, né? Então, é muito importante também para o vinagre. Tá? Então, vejam quantas coisas bacanas as bactérias podem nos proporcionar, tá? Mas é lógico, não são apenas benefícios, nós temos também doenças, né, que vêm das bactérias. E são, assim, por vocês as mais conhecidas. Então, eu vou citar aqui algumas, mas depois vocês vão pesquisar, né, se comprometa com isso, a pesquisa é importante para vocês, tá? Para poder ampliar o conhecimento, tá? Bom, as doenças principais bactérias, vamos citar aqui a tuberculose, né? Tuberculose hoje em dia, vocês quase não ouvem falar. Quase não ouvem porque é uma doença que nós temos vacina hoje, né? Quando a gente nasce já com poucos dias de vida, a gente toma a vacina BCG, é uma vacina que dá uma coceira, faz feridinha, e por esse motivo se aplica quando é bebê, porque o bebê não consegue coçar, né? Tá no braço. Vocês podem reparar no braço de vocês uma vacina de marquinha. Essa marquinha é da BCG, né? E vejam só, já ficou marquinha já sem coçar, porque bebê não consegue, né? Imagina se coçar, fica muito mais difícil a cicatrização, né? Então a BCG ela evita a tuberculose, né? Tuberculose, então, ela é causada por um bacilo de Koch. Bacilo é uma bactéria de formato de bastão, tá? Um bastãozinho. Ela causa uma infecção grave nos pulmões, com secreção, às vezes até sangue, né? E se não tratada pode levar à morte. Aliás, no passado levou muitas pessoas à morte. Tá? Citando uma outra aqui, gente, a questão da hanseníase. Hanseníase antigamente era lepra. Então, vocês podem ver na história aí que tinham a questão dos leprosos, né, que ficavam isolados, eles não tinham contato com as pessoas. Hoje chama-se hanseníase, é a mesma coisa. É uma doença bem grave, causada pelo bacilo de Hansen. Ela causa lesões na pele e nas mucosas, né? Mucosas, a pele que interna, né? Da boca, por exemplo, né? Do nariz, do nosso corpo. E outras partes, outras mucosas também, tá? Tem tratamento? Tem, dá para tratar. Ele é longo, demorado, demora aí de 6 meses a 1 ano, mas você consegue curar tranquilamente se você buscar tratamento. O primeiro sintoma geralmente é uma falta de sensibilidade, né? Você não sente alguma parte do seu corpo, e aí você acha estranho, vai no médico e faz os exames, aí detecta então a hanseníase, tá? O tétano. O tétano é famoso por ser transmitido pela bactéria Clostridium tetani, né? Qual o grande perigo? Você se cortar em metais, ferro enferrujado, né? Se nesse material tiver ali a bactéria, você pode se contaminar com tétano. É uma doença grave, pode levar à morte. Ele causa espasmos musculares, né? Para quem não sabe, espasmos são contrações involuntárias. Você não controla, que nem braço, a gente controla, né? As contrações, mas no caso das involuntárias, os espasmos, não. O corpo contrai sozinho, tá? Então ele é bem complicado nisso. E lembrando que o coração também é um músculo, tá? Aí vamos pensar, como evitar isso? Vacina antitetânica. Aí você fala, vacina, mas eu tenho que tomar? Tem, ela está incluída naquela dos 15 anos. Quem não tomou, vai tomar vacina dos 15 anos. Mas a agulha dói. Gente, se você se machuca ali no metal e não tomou a vacina, qual vai ser o que o médico vai fazer? Vai aplicar o soro antitetânico. Eu garanto que ele vai doer mais que a vacina. Então pensem bem, tá? Passando para uma outra. Aqui no caso, já é uma doença sexualmente transmissível, né? Quando você fala de DST, você pensa na AIDS. A AIDS, realmente, HIV é a mais grave de todas. Só que nós temos outras doenças que são complicadas também, né? A gonorreia, por exemplo, se pega através da relação sexual desprotegida. Então, a pessoa entra em contato aí com o gonococo, que é a bactéria, e causa ardência e corrimento pela uretra, né? A uretra é o canal de urina, né? Tanto da mulher como do homem. Causa uma ardência, corrimento e inflamações, tá? A pessoa vai no médico e se cura com antibióticos. Mas quando ela não se cura, ela vai passando para outros parceiros sexuais que ela pode vir a ter, tá? E aí nós temos a sífilis também. A sífilis é uma outra doença sexualmente transmissível, tá? Ela é causada pelo Treponema pallidum. Ela é mais grave que a gonorreia. São 3 fases de doença, né? Primeira fase, então, a pessoa pega a bactéria, surge uma feridinha, né, de aspecto endurecido no órgão sexual ali, né? Chama-se cancro duro. E essa feridinha ela desaparece, você tratando ou não, tá? O que acontece? Se a pessoa não percebe, aí temos a segunda fase da doença.
aparecem manchas no corpo, tal. Isso vai evoluindo para uma terceira fase. Isso são fases de lesões de pele, lesões graves no corpo, tá? E essas lesões aí, elas podem levar a pessoa à morte, tá? Então, assim, é uma doença de 3 fases, e quanto antes você tratar, mais fácil de curar, tá? Então, atenção com isso. Mas o que eu falo sempre, né, gente? Para você não pegar essas doenças, basta usar preservativo, isso é fundamental, tá? E aí, então, por fim, nós temos a meningite meningocócica. Então, para quem não sabe, meningite é uma membrana, uma pele que envolve aqui o encéfalo e a medula. E essa pele, ela pode ser, essa membrana, né, ela pode ser inflamada de duas formas. Inflamada por vírus ou por bactérias. A meningite viral, ela é mais branda, embora grave também, né? Mas a meningite bacteriana, ela é mais grave, ela é mais problemática, né? Ela causa sintomas mais graves e, se não tratada, ela pode levar à morte, principalmente em crianças. Então, tem casos de crianças aí de 4, 5 anos de idade, muitas, morrem de meningite, tá? Mas há tratamento. E hoje a principal forma de prevenir isso é para vacinação. Antigamente não tinha vacinação para meningite, né? Pela gratuita. Então antigamente a gente pagava a vacina, tudo. Hoje não, hoje você tem a vacina gratuita no calendário de vacinação do governo federal, tá? Então a vacinação é muito importante nesse caso, para evitar isso, tá? Bom, gente, eu citei aqui 6 doenças bactérias, tá? Nós temos outras várias mais, tá? Eu peço que pesquisem as doenças, né? Outras doenças. Nós temos aí a cólera, salmonela, tem outras coisas que eu não falei agora, para não ficar muito longo o vídeo, mas pesquisem, tá? E hoje a proposta, né, de atividade para entregar, tá? Vão ter aulas que eu vou só expor um conteúdo, outras aulas, atividade para entregar. A de hoje tem que entregar. Mas como que eu entrego? Eu já explico, calma. A atividade, pessoal, é assim. Pega o caderno de vocês, tá? Vira de lado e deitado e vão construir uma tabela apresentando as doenças causadas por bactérias. Só de bactéria, de vírus não, tá? Na tabela, apresente dados agentes causadores, ou seja, quem causa a doença, os sintomas, as consequências que acontece e o tratamento, se tem ou não, tá? Então, é uma tabelinha que vocês vão montar. Lembrando que a tabela já é uma estrutura mais matemática, mas vocês sabem muito bem que nós procuramos associar aqui habilidades em biologia com as de matemática, né? Porque, queira ou não, gente, tudo envolve português e matemática. Então, de certa forma, produzir textos, a gente está trabalhando com língua portuguesa. Tabelas, gráficos, alguns cálculos, né, porcentagem, a gente está envolvendo matemática. Então, hoje, na verdade, vamos estruturar uma tabela, né? Já fizemos várias vezes nessa sala de aula. Vamos montar. Qualquer dúvida, vamos mandar e-mail. No Facebook me procurem, no Messenger, tá? Eu fico à disposição para ajudá-los, tá? Se por acaso você manda de dia mensagem eu não responder, eu respondo à noite, tá? Porque nosso horário de trabalho é à noite, que é o horário que eu mais disponível. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Vocês vão montar a tabela no caderno, tá? E aí, colocar em cima nome, número e série, tá, gente? Vão tirar uma foto da tabela, uma foto, e vão mandar por e-mail, nesse e-mail aí, ó, professorgilribeiro@gmail.com. Vão mandar, eu vou corrigir. Se por acaso tiverem erros, alguma dificuldade que eu perceber, eu faço devolutiva por e-mail. Eu mando e-mail de volta explicando que você errou para você corrigir na sua atividade. Tá? E lógico, eu vou pegando, vou computando aí para a nota de vocês no sistema do Diário de Classe Digital. Que você sabe muito bem que você pode acompanhar aí via online, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Na próxima aula aí, vamos abordar outros conteúdos. Espero que tenham gostado, né? É a minha primeira videoaula que eu faço na minha vida, eu nunca fiz videoaula, é a primeira. Então, para mim é um pouco estranho ainda falar com a câmera, né? Dá um certo nervoso, mas espero aperfeiçoar aí nas próximas aulas, tá bom? Fiquem em paz e até a próxima.